Qual é o meu objetivo aqui nesse final de semana? E eu tenho certeza que é o objetivo da comissão desta igreja ao nos convidar. Meu objetivo é compartilhar os meus estudos, só. Está claro? Então não venho aqui para impor regras à igreja, não venho aqui para impor os meus pontos de vista, eu venho aqui para expor os meus pontos de vista. Entendem a diferença de impor e expor? Então o que a igreja fará com esses estudos? A igreja vai refletir, examinar, vai ponderar, vai para casa conferir se o que eu falei é verdade e vai reter aquilo que for considerado positivo para a igreja. Combinado? Nós vamos apenas compartilhar o que nós estudamos, lembrando que o irmão Leandro Dalla, ele é infalível, sim ou não? Não. Então o que eu vou apresentar para vocês é aquilo que eu tenho convicção de que é o caminho correto, não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar para vocês. Agora, mesmo em minha convicção, mesmo em minha sinceridade, eu posso me equivocar em alguma coisa, sim ou não? Claro que sim, eu sou um ser humano como qualquer outro. Então eu não desprezo, e eu apelo aos irmãos que não despreze o argumento de ninguém, ainda que a pessoa não seja da área de música, porque os melhores argumentos que eu já ouvi vieram de pessoas que não são da área de música, porque nós que somos músicos, muitas vezes temos uma visão muito técnica, mas uma pessoa que não é da área, muitas vezes ela tem uma visão mais geral. Então essas pessoas que não são da área nos ajudam muito. Então nunca despreze o argumento de ninguém, porque você pode acabar descobrindo que a pessoa está certa e você está errado. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu descobrir que eu estava errado em alguns conceitos e ter que rever isso. Bom, então espero que seja um final de semana edificante para a igreja, que faça sentido aquilo que vamos tratar aqui, e principalmente que a igreja faça uso disso, para que a gente possa então crescer juntos e caminhar juntos nessa caminhada cristã que é tão difícil, mas que há vitória final em Cristo Jesus. Amém? Vamos à Bíblia? Salmo capítulo 95. Já quero avisar aos irmãos que nesta noite, muito provavelmente eu não vou falar de música, mas eu preciso colocar um alicerce hoje. Para que a gente possa falar de música, eu preciso estabelecer um alicerce primeiro. Salmo capítulo 95, nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Antes de lermos a palavra de Deus, nós precisamos pedir que a pessoa do Espírito Santo nos auxilie. Então, curva a sua fronte assim como você está, para nós pedirmos a ajuda do Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, abrimos, Senhor, as Escrituras neste momento e louvamos o Teu nome, porque temos total liberdade para fazer isso. Pedimos que a pessoa do Espírito Santo nos auxilie neste momento, Senhor, pois sem Ele não teremos capacidade para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Acima de tudo, leva-nos para casa hoje felizes e motivados para colocarmos em prática os ensinos da Tua Palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 95, a partir do verso 1, diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então o salmista no verso 6 faz um convite para nós. Que convite é esse? Ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você veio fazer aqui hoje à noite? O que você veio fazer aqui hoje? Vocês vão perceber que eu gosto muito de fazer perguntas, tá? Para a gente poder construindo conceitos juntos. A minha formação acadêmica é na área de matemática, então eu gosto de trabalhar conceitos. Muitas vezes, nossas ideias equivocadas em relação a alguns assuntos têm origem nos nossos pressupostos sobre aquele assunto. Se os nossos conceitos estão equivocados, todas as ideias fundamentadas naquele conceito naturalmente estarão o quê? Equivocadas. Então eu gosto de trabalhar conceitos. Bom, nós viemos hoje a esta casa para adorar a Deus. Então cabe mais uma pergunta aqui. Se eu vim para adorar a Deus, o que é adorar a Deus?
Vocês concordam comigo que uma vez que eu saio da minha casa para adorar a Deus na sua igreja, eu preciso conhecer e compreender qual é o conceito de adoração, sim ou não? O que é adoração? Aliás, o que é adorar a Deus? Como se adora a Deus? O que definitivamente não é adoração a Deus? É importante que compreendamos essas coisas? Sim ou não? Sim. Por quê? A Bíblia, ela apresenta 3 conceitos básicos de adoração. O primeiro deles, Cristo falou que viria o tempo, e ele diz, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então aqui está o primeiro conceito de adoração, que é a adoração verdadeira, oferecida ao verdadeiro Deus. E mais um ponto que a gente vai colocar depois. Ora, se Cristo disse que haveria adoradores verdadeiros, logicamente então haveria adoradores falsos. Então aqui está o segundo tipo de adoração, adoração falsa, oferecida a falsos deuses, e um outro detalhe que nós já vamos ver. O terceiro tipo de adoração que a Bíblia apresenta, que é para o qual nós precisamos atentar mais, é uma adoração que Cristo disse as seguintes palavras: bem disse Isaías acerca de vós, hipócritas, conforme está escrito, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E Cristo continua dizendo assim: em vão me adoram. Qual é o terceiro tipo de adoração aqui relatada? Adoração vã, uma adoração inútil. Vamos recapitular os 3. Primeiro tipo de adoração, adoração verdadeira, oferecida ao Deus verdadeiro e da forma que Ele aceita. Segundo tipo, adoração falsa, oferecida a falsos deuses. Terceiro tipo, adoração vã, oferecida ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que Ele não aceita. Mas espera aí, você já ouviu dizer assim, olha, cada um adora do seu jeito? Já ouviu essa frase? Essa é uma frase verdadeira? Não, cada um adora do seu jeito? De forma nenhuma. Aliás, nós vamos entender quem é que determina o que é adoração e o que não é. Lembrando que não sou eu que determino esse tipo de coisa. Bom, vamos trabalhar mais alguns conceitos. Adoração é louvor? Adoração e louvor é a mesma coisa? Vamos pensar aqui. Eu posso louvar um ser humano? Sim ou não? Posso. O que é louvor? Louvor é uma homenagem. É um elogio enfático. Então eu posso homenagear um ser humano, eu posso elogiar um ser humano. Por exemplo, a minha esposa, além de outras coisas, ela cozinha muito bem, e eu posso louvar a comida que minha esposa faz, sim ou não? É um elogio, uma homenagem. Agora, o ser humano pode ser adorado? Não. Então percebemos aqui, trabalhando conceitos, que adoração e louvor não são o quê? A mesma coisa. Agora, o louvor, para fazer parte da adoração, ele tem que ser dirigido única e exclusivamente a quem? A Deus. Porque quando existe louvor ao ser humano, quando eu estou ali numa programação onde há palmas, gritos, assobios, autógrafos e etc. Existe louvor ali? Existe louvor. Mas o louvor está sendo dirigido a quem? Ao ser humano. Pode haver adoração a Deus nesse ambiente? Não. Segundo ponto. Adoração é música? Adoração e música é a mesma coisa? O fato de eu cantar significa necessariamente que eu estou adorando a Deus? Eu posso ter uma experiência de adoração sem música? Posso ou não posso? Posso. Inclusive, em muitas circunstâncias, teria havido adoração verdadeira a Deus, se não fosse o quê? A música que foi escolhida. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse final de semana. Então, adoração não é música, mas a música precisa me conduzir à adoração. E para que a música me conduza à adoração, a música tem que seguir critérios. Sim ou não? Ou qualquer música serve? A música tem que seguir critérios. E esses critérios são estabelecidos por quem? Por Deus. Vocês podem discordar de muita coisa que eu vou dizer nesse final de semana. Talvez até de tudo. Mas uma coisa não tem como discordar. Uma coisa, pelo menos, todos nós concordamos. Não é qualquer música que Deus aceita. Todos concordamos, sim ou não?
Então existe música apropriada para adoração a Deus e música que não é apropriada. Todos concordamos com isso. Aonde está o problema entre nós, a divisão? Qual música é qual? Qual é apropriada, qual não é? Então precisamos estabelecer critérios. Agora eu pergunto uma coisa: existem critérios? Sim ou não? Existem. A palavra de Deus traz muitos princípios. O Espírito de Profecia traz muitas informações, aumentando ou detalhando mais esses princípios da palavra de Deus. Outra pergunta: adoração é ir para a igreja? Eu posso vir para a igreja e não adorar a Deus? Posso? Posso. Então adoração não é vir para a igreja necessariamente. Adoração é um programa? Um evento? Eu posso participar de um evento sem ter adorado a Deus? Posso também. Adoração é uma emoção? Uma sensação? Um sentimento? Então, eu estou aqui sentindo algo gostoso, uma sensação boa, louvado seja o Senhor, eu estou adorando. Isso é adoração? Não. E nós vamos ver nesse final de semana que muitas vezes, certas coisas que a gente sente, a depender da música que estamos escutando, não é o Espírito Santo, é a liberação de hormônios, de endorfinas. Então a adoração não é uma emoção. Eu queria usar uma analogia aqui, para a gente começar a entender o que é a adoração. Como bons brasileiros, nós sabemos que passamos boa parte da nossa vida estacionados numa fila qualquer por aí. É assim ou não é a nossa vida? É fila no banco, fila no supermercado, fila no aeroporto, fila na rodoviária, fila para sair da igreja, fila no restaurante. Levanta a mão aqui quem gosta de fila. Gosta de fila? Sai de casa de manhã procurando uma fila, porque é um hobby ficar em fila. Alguém gosta? Nunca conheci alguém que gostasse de fila. Mas eu percebi que existe um grupo de pessoas que não se importa de estar numa fila 1 hora, 2, 5, 12 horas, um dia inteiro, uma semana, um mês ou até 6 meses numa fila. Eles não se importam de ficar naquela fila. Eu pergunto, o que essas pessoas querem naquela fila? Um pequeno pedaço de papel, chamado ingresso. Porque esse papelzinho chamado ingresso vai dar a elas o direito de fazerem o quê? De entrarem nos seus templos para adorarem os seus ídolos. Veja, isso não é um show. Isso são cultos de adoração a deuses falsos. Vocês entendem? Não é simplesmente um show. Agora, se você chegar perto daquelas pessoas e perguntar: vem cá, tá gostoso aí ficar nessa fila tantas horas aí em pé, ou sentado no chão, na chuva, no sol, no frio? A pessoa vai te dizer assim: olha, gostoso, não tá. Mas pelo meu ídolo, eu faço qualquer coisa, qualquer sacrifício. Guarda essa frase. Gostoso não tá, mas pelo meu ídolo eu faço qualquer sacrifício. Querem ver alguns exemplos disso? Olha só. Fãs formam fila que hora? De madrugada, para ver o show da virada cultural lá em Presidente Prudente, se não me engano, interior de São Paulo. Os fãs fizeram fila ali que hora? De madrugada. Para fazer o quê? Para poderem entrar nos seus templos e adorarem os seus deuses, os seus ídolos. Pergunta para nós. Não responda, tá? Apenas pense. Imagine que o pastor de vocês, como é que é o nome do pastor, Valdir? Ivanir? Evanir. Imagine que o pastor Evani viesse aqui neste momento e falasse assim: irmãos, nós precisamos clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo, pelo derramamento da chuva serôdia, precisamos intensificar esse trabalho. Então eu estou convocando a igreja para no próximo domingo estarmos presentes aqui às 3 horas da manhã. Não responda, pense, você viria? Que hora que os fãs formaram fila ali? E eles estavam sentados no banco acolchoado com ar-condicionado? Onde é que eles estavam? Numa calçada, no meio da rua, uma calçada dura. Mas pelo ídolo, eles fazem qualquer sacrifício. Você viria às 3 horas da manhã para adorar o seu Deus? Pense. Olha outro exemplo. Fãs passam 6 horas na fila para ver show de Anitta em São Vicente. Misericórdia. É gostoso ficar na fila 6 horas? Não. Pior ainda é ver show de Anitta. Mas enfim, diz que há gosto para tudo, né?
Quantas horas eles ficaram na fila? 6. Pergunta para nós refletirmos aqui. Programa de 10 horas com Deus. Você aguenta ficar na igreja o programa todo? Há pessoas que dizem assim, olha, irmão Leandro, mas quando dá 11h30, meio-dia, eu preciso dar um pulinho em casa, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para comer. Depois eu volto. Tudo bem, irmãos, tem pessoas que têm algum problema de saúde, né? Que não pode ficar em jejum, não tem condição de trazer um lanchinho para cá, então a pessoa precisa ir em casa comer. Ok, a gente não discute isso. Mas o que muitas vezes a gente pode questionar, sabe o que é? Muitas vezes nós, em nosso trabalho, em nosso escritório, passamos o dia inteiro cheios de atividades, esquecemos até de fazer o quê? Até de comer. Sim ou não? Alguém aqui já ficou sem almoço por causa do trabalho? Mas estamos na casa de Deus, não dá para ficar 10 horas aqui, eu preciso ir em casa para comer alguma coisa? Você fica o programa inteiro? Olha só, outro exemplo. Com show marcado para maio, fãs do BTS, que é uma banda da Coreia do Sul, já acampam na fila de estádio. Isso aqui foi em 2019. Interessante que o show da banda seria em maio. Essa reportagem era de março. Ou seja, 2 meses antes do show, os fãs já estavam acampados na porta do estádio, para não perder o quê? O show? Para não perder o culto. Você acha que é gostoso ficar numa barraca ali no meio da cidade de São Paulo? Mas pelos seus deuses, eles fazem qualquer sacrifício. Eu pergunto, quantos sacrifícios você e eu temos feito pelo nosso Deus? Olha outro exemplo. Mães dormem na fila para comprar ingressos da banda BTS para suas filhas. Imagina que hoje a Casa Publicadora Brasileira emitisse uma nota dizendo: a Casa Publicadora está entrando em falência. Não vamos ter condições mais de continuar publicando os livros. Então, se você quiser garantir os seus últimos livros do Espírito e Profecia, se você quiser garantir os seus últimos materiais devocionais, você vai ter que dormir na fila dos céus. Não responda, só pense. Você dormiria? Você dormiria? Olha outro exemplo. Fã fica quanto tempo? 6 meses acampado numa fila para ver o show do Justin Bieber. 6 meses. É óbvio que 6 meses é tempo demais e é cansativo demais. Mas pelos seus deuses, os seus ídolos, eles fazem qualquer sacrifício. Olha que exemplo mais gritante. Com câncer em remissão, fã da banda BTS, esse BTS deve ser, né? Enfrenta 3 dias na fila por ingresso. Quantos dias ela ficou na fila? 3. Olha para essa moça. Essa moça está com pouco cabelo, provavelmente por causa da quimioterapia. Ela está com a perna enfaixada, não sei exatamente porquê. Ela está usando muletas e ela está com uma capa de chuva. 3 dias nessa condição para garantir o ingresso, para não perder o culto. Pergunta para você e eu refletirmos, não responda, só pense. Aquela dorzinha de cabeça no sábado de manhã é suficiente para me tirar do culto? Irmãos, a moça está em tratamento de câncer. E muitas vezes uma dor de cabeça é suficiente para dizer: ah, não vou na igreja hoje não, a cabeça está doendo um pouquinho. A gente precisa pensar. Agora, vamos complicar um pouco as coisas. Imagina que você acordou no sábado pela manhã e percebeu que aqui em Campo Grande estava caindo uma chuva torrencial como você nunca viu em toda a sua vida. Pergunta: você viria para a igreja assim mesmo? Ah, Leandro, mas está chovendo muito. Mas não tem um carro na garagem, não? Não, mas mesmo assim, entra no carro, sai do carro, se molha, chovendo muito. Quem é que vai para a igreja numa chuva dessas? Olha, para a igreja não sei, mas para outros lugares tem gente que vai. Veja essa foto do estádio do Morumbi. Os torcedores estão aguardando o início do jogo, os torcedores de São Paulo, literalmente debaixo d'água. Porque pelos seus ídolos, eles se submetem a qualquer coisa, não importa.
Agora pensa no seguinte, imagina que você acordou sábado de manhã, e você sentiu um frio meio estranho. Quando você abriu a janela da sua casa, você descobriu que estava nevando em Campo Grande. Nevando muito! Pergunta, você iria para a igreja mesmo assim, debaixo de neve, sim ou não? Pense. Leandro, mas quem é que vai sair de casa para ir para a igreja debaixo de neve? Olha, para a igreja eu não sei, mas para outros lugares tem gente que vai. Eu não sei se está dando para enxergar aí do fundo, mas isso aqui é um estádio. Ele está super lotado. Veja como ele está super lotado. O povo está ali, literalmente, debaixo de neve. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante, para a gente pensar um pouco. Vocês estão entendendo qual é o conceito de adoração? Adoração não é louvar, não é cantar, não é vir para a igreja e voltar para casa. Adoração é submissão. Adorar é submeter-se ao seu Deus, ainda que você não goste, ainda que não seja agradável para você ou para mim. A adoração é se submeter, porque o verdadeiro adorador é aquele que se submete ao seu Deus, mesmo que não seja agradável para si. O verdadeiro adorador é aquele que diz assim: agradável não está, mas pelo meu Deus eu faço qualquer sacrifício. E muitas vezes, como cristãos, nós somos muito empenhados na obra de Deus, fazemos tudo o que Deus pede, menos o quê? Sacrifício. Não, peraí, sacrifício não. E aí usamos de forma descontextualizada um texto bíblico que diz assim, que Deus não quer o quê? Deus não quer sacrifícios, irmãos. Então o cristão tem que viver uma vida confortável, uma vida gostosa, agradável. As pessoas quando vêm aqui têm que se sentir bem, têm que se sentir felizes. E eu fico me perguntando diante de discursos como este, será que Deus é injusto? Porque os cristãos hoje, o objetivo do cristianismo hoje é fazer a gente feliz e confortável e está tudo bem. Mas os cristãos do passado era só guilhotina, leão, morte, espada, fogueira? Que Deus justo é esse? Cristianismo não é necessariamente para nos fazer sentir bem e felizes. Cristianismo é para a nossa transformação de caráter. E aí eu pergunto a vocês, transformar caráter é uma coisa que é sempre agradável? É agradável arrancar de nós aquilo que a gente tanto se apega? Não é. Mas pelo nosso Deus a gente faz qualquer sacrifício. Isso é adoração. Adoração é algo que nós oferecemos a Deus. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Adoração é algo que eu dou a Deus. Então pensa no seguinte, quando eu saio de casa para vir à igreja, eu venho para assistir um culto? Sim ou não? Eu venho para fazer o quê? Para prestar, para oferecer. Olha como isso é importante. Se eu saio de casa com o conceito de que eu vou à igreja assistir um culto, logo o culto tem que agradar a quem? A mim, porque eu vim para assistir. Mas quando eu entendo que eu não vou à igreja assistir um culto, eu vou à igreja para oferecer um culto a Deus, aí as coisas mudam, porque agora o culto tem que agradar a quem? A Deus, ainda que não agrade a mim. Isso é a adoração. Porque para o verdadeiro adorador, o que está no centro é a vontade de quem? Não é a vontade própria, não é a vontade dos jovens, não é a vontade dos adolescentes, não é a vontade dos visitantes de outras denominações, não. Para o verdadeiro adorador, o que está no centro é a vontade de Deus. E mesmo que não seja agradável para si, ele faz. Porque para o verdadeiro adorador, não importa o que foi dito, importa quem foi que disse. E se foi Deus que disse, gostando ou não, eu faço. Isso é adoração. Entendem porque a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores verdadeiros? Nós confundimos os conceitos de adoração. Mas adoração é muito mais profundo do que muitas vezes a gente imagina. Pensa no seguinte, então vocês concordam comigo que a adoração é um presente, algo que eu dou para Deus, certo? Então pergunta uma coisa, todo presente é bem-vindo? Alguém aqui já ganhou um presente que não gostou? Alguém já ganhou?
Pois é, eu também já ganhei. Aquele presente que você recebe, você diz, muito obrigado, não precisava. E a pessoa não sabe que, na verdade, não precisava mesmo. Então, perceba uma coisa aqui. O fato de ser um presente torna isso automaticamente bem-vindo e agradável para quem recebeu? Não. Querem ver uma coisa? No dia 7 de setembro deste ano, minha esposa e eu estaremos completando 15 anos de casados, ok? 15 anos. Imagina que nesse dia do nosso aniversário, a minha esposa vem com um belo presente para me dar, e ela me oferece um lindo buquê de rosas. Irmãos, eu gosto de flores, tá? Nenhum homem é menos homem do que porque gosta de flores. Foi Deus que criou. São lindas, sim ou não? Mas é o tipo de presente que o homem gosta de ganhar? Buquê de flores. Homem geralmente gosta de ganhar presente útil, não é assim? Algo que ele possa usar. Negócio de enfeitinho não é muito. O homem não gosta, pelo menos eu não gosto muito. Mas ela trouxe um buquê de flores para mim. Eu pergunto, foi um presente ou não foi? Sim ou não? Foi um presente. Pode ter sido dado com ótimas intenções? Pode ter sido dado com ótimas intenções. Mas foi bem-vindo? Me agradou? Não. Qual foi o erro primário que a minha esposa cometeu ao escolher o presente? Ela escolheu o presente baseada no gosto de quem? No dela e não no meu. Isso parece um absurdo para nós, é até engraçado, né? Mas como pode uma pessoa... Muitas vezes a gente vai participar aí de nossos encontros ali no final de ano, né? Vamos dar um presentinho para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, e a gente vai numa loja e olha um negócio e fala, eu vou levar isso aqui, eu acho que ele vai gostar disso aqui. E a gente não percebe que no fundo, quem é que gosta? Eu gosto. Logo, ele vai gostar. Não necessariamente. Mas na vida espiritual, muitas vezes, é exatamente o que fazemos com Deus. Muitas vezes, quando nós organizamos um culto, uma programação, um evento, etc., nós estamos fazendo aquilo, oferecendo a Deus aquela adoração, com base no gosto de quem? De quem? Do nosso. A gente não perguntou para Deus se Ele gosta daquilo. Então, no momento, já que estamos falando de música, no momento que eu sento ali na minha casa para escolher as músicas que serão usadas na programação, muitas vezes eu tomo o que como base para decidir? Essa música que o pessoal gosta. Isso não é critério, irmão. Isso aqui, essa música é muito parecida com aquela, vai ter gente de outras igrejas lá, então eles gostam desse tipo de música. Isso não é critério. Os jovens gostam de uma música, mas isso não é critério. Porque corremos o risco de estarmos oferecendo a Deus um presente que é do gosto de quem? Do nosso, não do dele. Então nós temos que perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor gosta? O que é que te agrada? O que é que não te agrada? Porque se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos oferecer a Deus, ou melhor, vamos incorrer no mesmo erro de Caim. E aí eu faço uma pergunta importante. Caim foi sincero no que ele fez? Sim ou não? Vamos trabalhar conceitos? O que é ser sincero? Pense no seguinte, no céu haverá pessoas que não guardaram o sábado nesta terra? Sim ou não? Sim. No céu, haverá pessoas que ofereceram a Deus uma adoração que não era do gosto de Deus, mas que Deus aceitou a si mesmo? Sim. Deus aceita a sinceridade de um coração que oferece aquilo que não é a vontade de Deus, mas ele ofereceu aquilo porque é a única coisa que ele conhece. Então Deus aceita a sinceridade desse coração que não pôde ter luz ainda. Por alguma razão. Então vamos voltar à pergunta anterior. Caim foi sincero? Foi? Não. Ele sabia qual era a vontade de Deus? Deus foi detalhista na sua vontade? Mas ele escolheu fazer outra coisa. Ele não foi sincero, ele foi rebelde. E quer ver uma coisa importante? Olha para o altar de Caim e de Abel. Qual era o mais bonito? De Caim. Qual era o mais cheiroso, mais perfumado? De Caim. Qual era o mais colorido? De Caim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Os nossos sentidos, visão, audição, não são critério para decidirmos o que agrada a Deus.
Porque para os nossos sentidos, qual era o altar mais bonito? Mais agradável? O de Caim. Agora vamos ver se Caim foi realmente sincero. Preste atenção nesse texto. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. Meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Preste atenção nessa frase. Mas pelo menos Caim deu o melhor, não foi? Não. Caim não estava preocupado em trazer nem mesmo o melhor dos frutos. Sincero? Não. Absolutamente rebelde contra Deus. Espera aí. Ele desrespeitou as exigências de Deus. Irmãos, Deus é exigente? Sim ou não? Deus é bastante exigente, mas Deus é misericordioso e justo. Porque Deus nunca cobra algo de uma pessoa que por alguma razão essa pessoa não pôde conhecer. Deus é justo ou não é? Mas eu pergunto, nós, enquanto cristãos adventistas do sétimo dia, quanta luz nós temos? Vamos ser sinceros aqui? Vamos ser bem honestos com a gente mesmo. Com toda a luz que nós recebemos do céu, vocês acreditam mesmo que Deus vai deixar passar algumas coisas? Você acredita mesmo que quando Cristo voltar, eu, Leandro, vou poder olhar para ele e falar: Senhor, eu errei nisso aqui porque eu não sabia? E Cristo dirá: você não sabia porque não quis. Porque a luz está aqui à disposição de todos aqueles que precisam, sim ou não? De todos nós. Então Deus é exigente. Se o culto é para Ele, é Ele que decide o que Ele quer. Não é legal quando alguém vai dar um presente e pergunta o que você quer ganhar? Não é bom? E você diz: eu quero ganhar tal coisa. Pronto, a pessoa vai errar? Não. Agora imagine que você disse à pessoa: eu quero ganhar isso aqui, e a pessoa te dá outra coisa. Como é que você vai se sentir? Imagine como Deus se sente quando Ele me mostra: Leandro, é isso que eu quero que você faça, e eu escolho fazer outra coisa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha esposa nunca me deu buquê de rosas, tá? Foi só uma ilustração, foi só uma analogia. Aliás, nesses 15 anos de casados, 2 anos e 8 meses de namoro, e mais uns 6 meses para conseguir conquistar aquele coração difícil, sabe quantas vezes a minha esposa errou um presente que ela me deu? Sabe quantas? Nenhuma. Ela nunca errou um único presente que ela me deu. Tudo que ela me deu até hoje, eu gostei muito. Eu pergunto: como ela consegue isso? Porque ela me conhece. Ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu não gosto. Trazendo para o aspecto espiritual, irmão, significa o seguinte: é impossível oferecer a Deus uma adoração verdadeira e agradável a Ele, se nós não o conhecemos. E eu pergunto: como é que se conhece a Deus na prática? Como é que se conhece a Deus na prática, no dia a dia, nas 24 horas que a gente tem? Estudo da palavra, estudo, não é uma leitura rápida, superficial de 5 minutos. Estudo, investigação, exame das escrituras. E a prática da oração diária. Sabe o que significa? Se a oração e o estudo da palavra é o meio que temos para conhecer a Deus cada vez mais, e conhecendo a Deus a gente passa a conhecer o que Ele gosta, o que Ele não gosta, significa então que se eu não tenho uma vida de oração e de estudo da palavra diariamente, eu não sou um adorador verdadeiro. Porque certa vez, Cristo disse as seguintes palavras: sem mim, nada podeis fazer. Quem é que faz de nós os adoradores verdadeiros? É Deus. Se eu não passo tempo diariamente com Ele, em estudar a palavra e oração, Ele pode me fazer um adorador verdadeiro? Não pode. Então cada um pense na sua vida nesse momento, quanto tempo você e eu temos passado diariamente em estudo da palavra, em oração, porque é nesse ambiente, nessa circunstância, nessa prática que Deus se revela a nós e nos transforma em adoradores verdadeiros. Não estuda a Bíblia, não ora diariamente, você não é um adorador. Por mais bonito que você cante, por mais bonito que eu cante. O conceito é simples. É simples. Então nós precisamos conhecer a Deus para que saibamos do que Ele gosta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dentro desse contexto. Conhecimento de Deus
comunhão com Deus, intimidade com Deus, isso faz parte da grade curricular das escolas de música? Sim ou não? Não? Isso é uma busca pessoal. Sabe o que significa? Significa que eu posso ter me formado na melhor universidade de música do mundo. Se eu não tenho esse contato, esse convívio com Cristo diariamente, eu não tenho nenhuma condição de discernir qual é a música agradável a Deus. Porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. E muitas vezes, irmãos, eu posso estar agindo com a maior arrogância diante de Deus. Arrogância de alguém que acha que sabe o que é melhor para Deus, ou o que Deus quer de mim, sem passar tempo com Ele. Vocês concordam que a arrogância da nossa parte fazer uma coisa dessa? É Deus quem diz o que Ele quer, não sou eu que decido. Veja só o que a irmã White comenta: Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Não estudo a Bíblia diariamente, não tenho momentos de oração diariamente, eu já estou vencido por Satanás. Por mais que eu cante bonito, por mais que eu pregue bonito, por mais que eu dê cesta básica e doe sangue por aí, não importa, sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Trabalhar muito para Deus, trabalhar muito na obra de Deus, trabalhar muito em prol das pessoas, sem trabalhar com Deus, convivendo com Cristo no nosso lar todos os dias, faz com que entremos naquele grupo que dirá ao Senhor: Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, aquilo, curei pessoas, expulsei demônios, dei cesta básica, doei sangue, fui ancião da igreja, fui líder, e etc. E quais serão as palavras de Cristo, irmãos? Não vos... Olha que palavra forte, não vos conheço. Cristo não quer pessoas que trabalhem para Ele, Ele quer pessoas que trabalhem com Ele e como Ele. Entendem a diferença? Isso é adoração, é submeter-se. Aliás, a palavra grega, se eu não me engano, mais traduzida como adoração na Bíblia, vem de duas raízes, proskuneo. Pros significa se prostrar e kuneo significa beijar. Quando essas duas palavras são combinadas na Bíblia, elas representam o respeito e a honra que devotamos a alguém, a ponto de nos curvar diante dessa pessoa e beijar o quê? Os seus pés. O conceito bíblico de adoração é submissão, não é emoção. Ainda que as emoções estejam presentes, porque Deus criou as emoções, desde que estejam submissas à razão, controladas pela razão. Olha aqui outro texto importante para nós: não negligencieis a oração particular, porque ela é a alma da religião. O que é alma? Vida. Alma é vida. Então o irmão White está dizendo que a comunhão particular, a oração particular, é a vida da religião. Significa o seguinte: se eu no meu lar, no meu dia a dia, não passo tempo de qualidade em oração com Deus, não passo tempo de qualidade examinando as Escrituras, a minha religião então não terá o quê? Não terá vida. Sabe qual vai ser o resultado? Eu estarei numa busca desenfreada por estímulos artificiais que façam parecer que tem vida numa religião que na verdade está o quê? Morta. Porque a vida está na ligação com Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês como músico: a música não reaviva ninguém. Estude toda a história do cristianismo e dos grandes reavivamentos, como o País de Gales, da Escócia, etc. Me aponte um reavivamento que aconteceu como resultado de música. Você conhece algum? Eu não. Todos os reavivamentos têm como base o quê? Um grupo de pessoas, oração, jejum, exame das Escrituras. Você acha que o último reavivamento que foi profetizado vai acontecer por causa de música animada? A música é uma ferramenta que deve estar a serviço da palavra de Deus, a serviço do Evangelho, a serviço da adoração verdadeira a Deus. Mas se a música não me leva às Escrituras, não me leva a Deus em comunhão íntima diariamente, eu serei aquela pessoa vazia, porque é Deus que preenche, e eu virei a igreja vazio, e se eu venho à igreja vazio, quer dizer que eu não tenho nada para dar.
E se eu não tenho nada para dar, eu vou querer o quê? Receber. E esse é o momento que eu digo assim, esse culto está muito chato, não gostei desse culto. Não gostei. E eu pergunto, quem tem que gostar do culto? Quem tem? O culto não é para mim. Não sou eu que sou adorado aqui. Não gostei desse culto. Por quê? Estou vazio. Eu não entendo que aqui é um lugar para dar, não para receber. E aí eu me torno aquele cristão cliente e não soldado. Aquele que entra numa loja, olha tudo ali, não agradou muito. O que ele faz? Procura outra loja. Procura outra igreja. Ou então, tenta mudar a estrutura, o sistema da igreja, para que a igreja pareça mais com aquilo que ele gosta, que ele quer. Isso é o cristão cliente. Não, estou aqui para ser servido. Por quê? Vazio, não tem nada para dar, então vai querer receber. Isso aqui é de tamanha importância, irmãos, que se nós interiorizarmos isso, que nós precisamos passar tempo de qualidade com Deus todos os dias no nosso lar, para que Ele nos faça adoradores, para que Ele nos preencha, para que a gente venha à sua casa para oferecer, e não ficar esperando. Se a gente não entender isso, não tem como adorar a Deus. A gente vai apenas participar de uma programação, não adorar a Deus. E quando eu não tenho comunhão com Cristo em casa, e estou vazio, sabe o que acontece? Imagina que um amigo bate a porta da minha casa e diz assim, Leandro, vamos para a igreja? Aí sabe qual é a pergunta que eu faço para o meu amigo? Eu já fiz muito essa pergunta, não sei quantos já fizeram. A pergunta é essa aqui, quem vai estar lá? Já fez essa pergunta? Quem vai estar lá? E meu amigo diz assim, olha, lá é a casa de Deus, é a casa de Cristo. Então Cristo vai estar lá, é a casa dele. Vamos? Eu digo assim, olha só amigo, eu até sei quem Cristo é, eu ouço muito falar dele e tudo mais, mas a gente não tem assim, sabe, aquela amizade, a gente não passa tempo juntos, vou deixar para outro dia? Tá bom. Meu amigo vai para a igreja chateado, na semana seguinte ele volta, bate na minha porta, pois não amigo, ele diz assim, vamos para a igreja hoje? E qual é a pergunta que eu faço? Quem vai estar lá? Meu amigo diz assim, vai estar lá o cantor fulano de tal, vai estar lá o grupo tal. Opa, espera aí amigo, aguenta aí, 5 minutinhos eu me arrumo, tá bom? Espera aí, eu vou lá, troco de roupa correndo e vou com meu amigo para a igreja, porque esse grupo, esse cantor eu conheço. Olha a palavra de novo, conheço. E hoje, irmãos, infelizmente, para que uma igreja esteja lotada, precisa ter uma pessoa conhecida. Porque Cristo para nós parece não fazer mais muita diferença. Mas eu posso dizer que Cristo é o ser mais famoso que existe. Porque Ele é famoso aonde? Só aqui? Ele é famoso em todo o universo. E eu me pergunto muitas vezes, por que a pura e simples presença de Cristo entre nós não é suficiente para encher a igreja? É possível haver adoração nesse contexto, nesse ambiente? Não. Então cada um examine o próprio coração. Por que eu vou à igreja? O que eu quero lá? Será que eu quero bênçãos materiais? Irmãos, muitas vezes pessoas vêm à igreja atrás de bênçãos materiais. Deus concede bênçãos materiais, sim ou não? Ele concede de acordo com a vontade dele, não a nossa. Mas muitas vezes Deus nos concede certas bênçãos materiais para abrir os nossos olhos. Querem ver uma coisa que acontece com a gente muitas vezes, no contexto da adoração a Deus? Senhor, por favor, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, Senhor, para transportar minha família, para me locomover melhor. Deus então dá a bênção de um carro. No domingo seguinte, a pessoa pega o carro e vai para o shopping, não para a igreja. Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, dá-me um emprego. E a pessoa ora e clama, e Deus, tome filho o emprego. E aquele emprego suga tanto as energias da pessoa, e a pessoa, por causa da bênção que Deus deu para ela, não vem mais à igreja. Não vem na quarta, não vem domingo, não vem na escola sabatina, porque está cansado, você dormir até um pouquinho mais tarde no sábado. Irmãos, muitas vezes nós tomamos as bênçãos que Deus nos dá, e com as bênçãos que Deus nos dá, nós viramos as costas
para Ele? Somos assim ou não somos? Sim ou não? Nós precisamos rever isso. O nosso conceito de adoração está errado. Eu venho para a igreja e louvo, glória a Deus. Não, isso não é adoração. Adoração é uma vida de submissão a Deus. Eu queria fazer um teste aqui com os irmãos, mas a gente vai combinar uma coisa, tá? Cada um vai pensar em si mesmo, combinado? Ninguém, se vier um pensamento, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir isso, sabe? Não, tira esse pensamento da sua mente. Essa mensagem é para quem? É para quem? Para mim. Eu pergunto, a casa de Deus significa alguma coisa para você e para mim? Esse lugar aqui tem valor para você e para mim? Vocês querem fazer um teste agora, sim ou não? Cada um pensa em si. Porque quando alguém pergunta, a casa de Deus tem valor para você? As pessoas dizem, sim, sim, tem muito valor. E pessoas vêm, pessoas choram, se emocionam. Eu amo a casa de Deus. Então vamos ver se a gente ama mesmo. Segunda-feira de manhã você acordou e por alguma razão o celular não despertou. E você percebe que está atrasado para o trabalho. Você levanta de manhã tranquilamente, troca de roupa, aliás, toma um banho primeiro. Depois você vai até a mesa, prepara o seu de jejum. É assim? Como que é? A gente levanta, troca de roupa depressa, nem toma banho, e sai de casa sem comer, sim ou não? Para não chegar atrasado. Pergunta. Sábado de manhã, mesma situação, celular não despertou, e você percebe que está atrasado para a escola sabatina. Você tem o mesmo critério de levantar apressadamente para não chegar atrasado na igreja? Se tem o mesmo critério, louvado seja o Senhor. Se não tem o mesmo critério, sabe o que significa? A casa de Deus não tem valor nenhum para você e para mim. Ou vale menos do que o quê? O emprego. Irmãos, vocês estão entendendo como é que se avalia as coisas? Nós somos muito emocionais. A gente avalia as coisas pela emoção que aquilo causa, não temos que pensar, porque o verdadeiro adorador, ele se preocupa com a pontualidade na casa de Deus muito mais do que no seu trabalho. Sim ou não? Sim ou não? Segundo ponto. Imagine um grupo de homens assim assistindo um jogo de futebol. Quando alguém começa a comentar o jogo, o que acontece? Quando alguém começa a falar no meio do jogo, já tem comentarista lá. Quando acabar o primeiro tempo, acabar o jogo, quando entrar o intervalo, aí você fala. É assim ou não é? Eu até me surpreendo que existam pessoas que ainda desperdicem tempo com essas coisas. Tão perto de Jesus voltar, ainda tem pessoas desperdiçando tempo com isso. Mas enfim, a decisão é de cada um. Será que esse critério eu tenho também na igreja? Um irmão vem conversar comigo na hora da pregação e eu digo assim, irmão, só um minutinho. A palavra de Deus está sendo exposta ali. Quando terminar, você fala. Se eu tenho esse critério, louvado seja o Senhor por isso. Se eu não tenho, significa que a casa de Deus para mim não tem valor nenhum. Ou tem menos valor do que um jogo de futebol. E quantos pretensos adoradores, irmãos, estão faltando aos cultos por causa de campeonatos? E depois criticamos o povo de Israel por causa dos ídolos que eles tinham. Nós temos os nossos ídolos, só não percebemos isso. Terceiro ponto. Imagine que eu fui convidado para uma entrevista de emprego. Como é que eu vou vestido? Não põe uma roupinha bonitinha? Eu estou indo lá porque eu tenho que impressionar o entrevistador. E eu tenho que passar seriedade com a minha roupinha, responsabilidade. Será que temos o mesmo critério ao virmos à casa de Deus? Ou a gente coloca qualquer coisa? É claro, irmãos, tem pessoas que muitas vezes, na quarta, às vezes até no domingo, vêm para o culto saindo direto de onde? Do seu trabalho. Não é disso que eu estou falando. Mas quando eu estou em minha casa, será que eu coloco uma roupinha bonitinha para ver a casa de Deus? Não, mas hoje é culto de quarta, a igreja está vazia, eu vou com qualquer coisa. Não, sábado não, tem que arrumar porque tem mais gente. Mas peraí,
Nós estamos adorando a quem? A Deus ou as pessoas? Porque o Deus do sábado não é o Deus da quarta? Se nós temos esse critério, amém. Mas se não temos, significa que a casa de Deus para nós não significa? Não tem valor nenhum. Mas eu sou um adorador, porque eu estou aqui de mãos levantadas, chorando, me emocionando, cantando. Isso não é adoração. Adoração é muito mais profundo do que isso. Olha o que o irmão White escreve a respeito disso. Aos que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Qual é o resultado disso? Por causa de sua irreverência na atitude, no vestuário e comportamento, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Eu vou a um fórum e eu me arrumo adequadamente para estar ali. Você já viu alguém entrar num fórum, sentar na presença de um juiz, mascando chicletes? Já viu? Ninguém faz isso. Por que na casa de Deus fazemos? Por que na casa de Deus fazemos? O que é adoração na verdade? Qual é o nosso conceito de adoração? Irmãos, precisamos de uma mudança, uma reforma. Sim ou não? Quantos de nós precisam dessa reforma? Todos nós precisamos dessa reforma. Todos. Agora, dá tempo de mudar esse quadro, sim ou não? Dá. Mas o que nós temos que fazer para mudar então esse quadro? Já sei, mais programas, mais cultos, mais palestras, mais treinamentos, mais eventos, mais reuniões. É isso que precisamos? Não. Querem ver o segredo? O segredo é esse aqui. Só podemos esperar um reavamento em resposta à oração. Cadê as vigílias da igreja? Muitas vezes eu digo, eu sou um adorador verdadeiro, eu amo o Senhor, eu amo a sua casa. Irmãos, então, a partir de semana que vem, todos os sábados, 6 horas da manhã, estaremos reunidos na igreja para orar, clamar pelo Espírito Santo. Eu pergunto, quantos vêm? Quantos vêm? Quando Ellen White usa a palavra só, o que isso significa? É só, música não vai reavivar a igreja, esquece essa ideia. A igreja só será reavivada em resposta a fervorosas e perseverantes orações. É disso que nós precisamos. É a única alternativa que temos. Agora, como é que eu posso ser um verdadeiro adorador? É possível ser um verdadeiro adorador? Qual é o ingrediente básico? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado, eu estou adorando a Deus? Não. Então, sem fé é impossível adorar a Deus. E aí vem uma pergunta importante, o que é fé? Porque fé é o ingrediente básico de uma experiência de adoração verdadeira. Ah, Leandro, fé é a certeza de coisas que não se vê, a convicção dos fatos que se esperam. Fé é ter certeza daquilo que você espera. É isso que é fé? Vamos pensar nisso aqui. Claro, o conceito de fé é isso que está escrito na Bíblia, mas o que isso significa? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção daquilo que eu espero. Pois bem, eu espero ganhar uma Ferrari até o mês de julho, e eu tenho certeza que eu vou ganhar uma Ferrari até o mês de julho. Isso é fé? Uma fé não é a certeza daquilo que você espera? Pensa no seguinte, imagina que minha mãe está na UTI em estado grave à beira da morte, e eu clamo a Deus, Senhor, cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe, e eu tenho certeza que Deus vai curar minha mãe. Isso é fé? Isso é fé? Sabe o que é isso? Pensamento positivo. E tem um monte de gente ganhando fortunas com esse tipo de pregação. Pensamento positivo. Você tem que ter certeza que Deus vai te dar. É claro, na Bíblia há promessas que Deus sempre vai responder positivamente. Mas, irmãos, Ananias, Misael, Azarias e Daniel eram homens de fé? Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm certeza que eles eram homens de fé? Olha só, quando eles estavam ali diante da fogueira acesa, vocês sabem o que eles responderam para o rei? Rei, o nosso Deus a quem servimos pode nos libertar, porém, qual foi a palavrinha que eles usaram depois? Se ele não nos libertar, fica sabendo, não vamos adorar a estátua. Então eu pergunto a vocês, os companheiros de Daniel tinham certeza que seriam libertos da fornalha?
Não, eles não tinham certeza, eles tinham dúvida. Como é que vocês dizem que eram pessoas de fé, se eles não tinham certeza? É que muitas vezes, irmãos, o nosso conceito de fé é que está equivocado. Fé é ter certeza que minha mãe será curada. Não, não, não. Fé é, curando ou não, continuar confiando em Deus. Isso é fé. A verdadeira fé se manifesta quando Deus não nos dá aquilo que pedimos. Porque sabemos que Ele tem em suas mãos a nossa vida e sabe o que é melhor para nós. Fé não é ter certeza que minha mãe vai ser curada. Fé é continuar servindo ao Senhor, mesmo que minha mãe morra. É possível ter uma fé como essa? Claro que sim. Olha quantas histórias de pessoas como nós. E como é que eu posso ser um verdadeiro adorador então? A Bíblia responde: porque Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar, o realizar segundo a sua vontade. Tem um negócio nesse texto que é bastante complicado. Paulo diz que é Deus que opera o querer, certo? Está escrito só nisso ou não? Deus opera o querer. Tudo bem. A salvação foi oferecida a quantas pessoas? Todas. Todos serão salvos? Aqueles que não serão salvos porque não? Porque não? Quiseram. Mas quem opera o querer? Quem opera o querer? Então, se pessoas se perderam porque não quiseram a salvação, e quem opera o querer é Deus, significa que Deus não operou o querer nela, então estamos com um pezinho do calvinismo, sim ou não? Deus que escolhe, quem Ele salva, quem se perde, Ele que determina quem vai querer, quem não vai querer. Entendem por que a Bíblia é um livro não para ser lido, mas para ser examinado? O que Paulo está dizendo, Deus opera o querer, é simples. Estudar esse livro aqui, inicialmente, é gostoso? É gostoso para um ser humano? Inicialmente, né? Quando você está tendo ali os primeiros contatos, é gostoso? Letra pequenininha, linguagem difícil, não tem trilha sonora, não tem figurinha, não tem ação. E você é honesto com Deus. E você diz assim: Senhor, eu não quero estudar a Bíblia. Eu não gosto de estudar a Bíblia. Eu não tenho vontade de estudar a Bíblia. Seja honesto com Deus. Mas, Senhor, eu entendi uma coisa. O verdadeiro adorador, para o verdadeiro adorador, não é o que ele quer, o que ele gosta, é o que o Senhor quer. Senhor, eu não quero ler a Bíblia, eu não gosto, eu não tenho vontade, mas o Senhor quer que eu faça isso, então eu vou fazer, porque é a tua vontade. Irmãos, dá para estudar uma coisa que a gente não gosta? Sim ou não? Quem fez faculdade aqui sabe que dá para estudar coisa que a gente não gosta. A minha faculdade, acho que 80% das disciplinas eu não gostava, mas tinha que estudar, certo? Então eu digo: Senhor, eu não gosto, não quero, não tenho vontade de estudar esse livro, mas eu sei que é a tua vontade, não importa a minha, então eu vou estudar. E eu começo a estudar e examinar esse livro, e à medida que eu vou perseverando nisso, sabe o que Deus faz? Ele então opera o querer. E aquilo que eu fazia por uma mera obrigação diante de Deus, agora eu faço porque eu quero. Porque em resposta à minha submissão a Deus, em resposta ao meu esforço de ler a palavra, mesmo não querendo, mesmo não gostando, mesmo não tendo vontade, em resposta à minha perseverança nesse caminho, Deus então opera o querer. É isso que Paulo está dizendo. E a gente passa então a querer, a gostar, a ter vontade e a amar este livro como nunca antes em nossa vida. Entenderam o que Paulo está dizendo? E eu concluo com esse texto da irmã White, que ela resume bem essa questão, quando ela diz assim. Passa aí para a gente. Não podeis mudar o vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Olha o que ela está dizendo. Você e eu não podemos gostar das coisas de Deus por nós mesmos, porque a nossa natureza é má. Nós não podemos entregar a Deus as nossas afeições, o nosso amor por nós mesmos,
mas nós podemos escolher servi-lo, gostando ou não. Sabe qual vai ser o resultado? Ela diz: ele então, o que significa então? Só depois disso, operará em vós o querer ou efetuar, segundo a sua vontade. Não importa o que Deus disse, se eu gosto ou não, eu faço. E Ele vai trabalhando o meu coração de forma que eu passe a gostar e ter vontade e querer fazer aquilo que antes eu não queria. Deus não quer o seu sentimento, Ele quer a tua decisão. Então, compreendendo ou não, gostando ou não, faça o que Deus pediu. E o resto, Ele trabalha. E Ele nos transformará de tal forma, que nos fará pessoas que estarão diante de uma fogueira acesa e dirão: pois me mate, mas eu não deixarei de confiar em Deus. Irmãos, se estamos fugindo dos pequenos sacrifícios por Deus hoje, quando chegar o sacrifício da própria vida, nós vamos entregar a vida por Ele? Então precisamos pensar: tenho sido verdadeiramente um adorador submisso ao Senhor? Vocês entenderam porque eu não posso falar de música antes de tratar desse assunto? Porque não apenas música, mas especialmente música, é algo que nós temos muitas vezes feito aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha, aquilo que nos agrada aos sentidos, aquilo que é gostoso para os nossos sentidos. E os nossos sentidos não são critério, porque o coração é enganoso. O que eu vou fazer aqui com vocês nesse final de semana? Expor os critérios que, como músico, eu estabeleci para mim. Está claro esse ponto? Eu estabeleci para mim. Mas precisamos tê-los, porque a adoração é para Ele. Que a nossa adoração a Deus não seja apenas um momento, um evento, mas que a nossa adoração a Deus seja um estilo de vida. Que possamos adorar ao Senhor, não apenas com a nossa voz, mas acima de tudo com a nossa vida, com o nosso testemunho. Amém? Amém.